Boa noite para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo para mais um episódio, o quarto episódio da nossa nova temporada da Conversa da Escritura. Hoje um tema muito bom e eu quero te convidar para fazer parte desse tema nosso, as Epístolas Paulinas. Então, bom novo dia para você e seja bem-vindo para nossa mais uma Conversa da Escritura. Bom, voltamos aqui, né? Deixa eu cumprimentar agora os meus irmãos aqui de bancada, os irmãos que estão à mesa comigo. Nós fizemos uma reconfiguração aqui. Antes estava o pastor Leandro desse lado, agora está o pastor Valdenê. Bom novo dia, pastor Valdenê. Bom novo dia a todos. Essa conversa muito importante de hoje e que ela possa edificar cada um que nos ouve. Deus abençoe, é um prazer inenarrável. Como sempre. Um bom novo dia, pastor Leandro. Amém. Bom novo dia a todos. Deus venha a todos abençoar. Essa conversa venha edificar também, não somente aqui à mesa, mas os ouvintes que estarão conosco, os aqui presentes. Que Deus venha a todos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Pastor Yara, bom novo dia para a senhora também. Bom novo dia a todos aqui da mesa, aos nossos telespectadores também que nos acompanham. E eu creio que no episódio de hoje vai ser acrescentado muitas coisas. Muito conhecimento. Para novos conhecimentos também. Então, participe conosco. Vai ser uma bênção. Eu só estou com medo das perguntas aí, porque serão várias perguntas, tá? Aproveitando que tem algumas pessoas já online com a gente, aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir clicando no joinha e compartilhar essa live aí para quantas pessoas você quiser e puder, tá? Vai ser uma bênção para você e vai ser uma bênção para eles também, essa nossa conversa de hoje. Bom, como já foi dito, a nossa conversa trata das cartas paulinas. Algumas pessoas preferem chamar Epístolas Paulinas, né? É um nome mais chique, mais bonito, né? Bom, para a gente fazer uma rápida introdução dessa temática, porque são muitos livros, né? A gente vai tentar fazer uma passagem de todos eles aqui. Deixa eu fazer uma introdução rápida, tá? Uma introdução bem suavezinha para as pessoas entenderem. Geralmente quem lê as epístolas, né? Eles têm uma certa dificuldade para entendê-las. Realmente não é muito fácil. Até Pedro fala sobre isso, né? Numa de suas cartas ele comenta que os escritos de Paulo, eles são às vezes difíceis de se entender e algumas pessoas até distorciam. Essas pessoas, geralmente, quando estão lendo as cartas paulinas, com essa dificuldade de entendimento, o que eles fazem? Eles voltam para os evangelhos. Só que a gente não vai tratar de evangelhos hoje, não. Já tratamos no episódio anterior, se eu não estou enganado, acho que foi o de número 2. Sim, foi o número 2. E o que a gente vai tentar fazer hoje, então? Nós vamos tentar abrir as portas para se entender as epístolas paulinas. Ou não, né? Não, tem que entender. Claro que a gente vai tentar elucidar o máximo que a gente puder das cartas paulinas. Pelo menos colocar um pouquinho de curiosidade nos nossos ouvintes. Fazer um monte de perguntas e deixar que cada um responda para si mesmo depois, né? Bom, as cartas paulinas, elas um total de 13 cartas, né? Eu estou desconsiderando aqui Hebreus, porque eu acredito que Paulo não escreveu Hebreus. Se alguém acredita, também não tem problema. A gente vai para o céu do mesmo jeito. Mas, excetuando Hebreus, então Paulo escreveu 13 cartas, né, que são chamadas as Epístolas Paulinas. Né? Para se entender as Epístolas Paulinas, a gente precisa ter em mente o contexto em que elas foram escritas, a princípio, Muito né? bem. Para a gente ter um vislumbre geral. O mundo em que as cartas foram escritas não era um mundo muito parecido com o nosso. Então eu posso dizer de forma assim bem tranquila que era um mundo que estava, diríamos, em prosperidade, ou pelo menos numa crescente de prosperidade, sob o poderio do Império Romano. O Império Romano ele impôs uma paz, né, chamada Pax Romana. Inclusive isso favoreceu o tráfico dos navios mercantis, mercadoria para cá, mercadoria para lá. O Império Romano também favoreceu no sentido de criar estradas. Então as pessoas conseguiam transitar de forma mais rápida. E isso dava para elas um acesso a muitas informações de povos, de culturas. Então esse é um mundo em que as cartas foram escritas. Mas era um mundo também que a gente poderia dizer um mundo um pouco confuso. Até eu posso dizer assim que não era muito diferente do que nós vivemos hoje. Confuso no sentido religioso. Em vários lugares, templos, para cada templo uma divindade diferente. Inclusive Paulo andando numa das grandes capitais, se não me falha a memória aqui, os irmãos me socorram se eu estiver errado, em Atenas, ele encontra vários altares, não é? Aí de repente ele acha um escrito assim, olha, o Deus desconhecido. Nada novo debaixo do sol. Nada novo debaixo do sol. Aí ele tem aquele insight, né? Olha, esse Deus desconhecido é esse aí mesmo que eu prego. É para ter a variedade de religiões, deuses e templos que havia
quando as cartas forem escritas. Aí nós temos a palavra de Deus, o Novo Testamento, que se insere nesse contexto. Agora, é claro, o Novo Testamento, as cartas, elas vêm como um quê melhor do que as outras, não é? Porque ele vem com uma tônica revolucionária, não é? Uma proposta, muita profundidade, e uma proposta de se responder àquela ânsia que havia em alguns corações, não é? De saber, de procura pela verdade. Bom, esse é o mundo das epístolas. As epístolas de Paulo, como eu já disse, são 13. Para a gente estudá-las, né, conseguir pelo menos abrir o poço, a tampa do poço, para a gente mergulhar nelas, a gente pode dividir as cartas, as 13 cartas, como eu já havia citado, em 4 grupos, tá? Isso, é claro, é apenas uma forma didática para se entender. Então, nós dividimos essas cartas no seguinte formato. Primeiro, as cartas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as cartas soteriológicas, ou dos evangelhos também, Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. É outra forma também da gente observar. As cartas da prisão, essas são mais fáceis, porque até o próprio texto favorece essa divisão, né? Isso. Cartas da prisão. E por último, as cartas pastorais. 1º e 2º Timóteo e Tito, é isso mesmo. 1º e 2º Timóteo e Tito. Né? Nós vamos fazer uma leitura dessas cartas, uma visão geral, para dar entendimento, para trazer luz às cartas que Paulo escreveu. Antes de nós entrarmos nelas propriamente dito, deixa eu fazer uma pergunta, tá? Eu vou lançar essa pergunta, vocês não precisam responder. O irmão que está em casa só ouve e depois tira suas próprias conclusões. Qual epístola paulina é a mais difícil de se entender? Aliás, eu vou jogar isso aí para as alvoradas, tá? Para os irmãos das alvoradas depois discutirem aí. Perfeito. Qual delas é a mais difícil de se entender? Você deve ter a sua. Tem a sua certeza. também? Tendo a senhora, eu tenho a minha. Eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Romanos. Desde que és profeta, né? Eu não tenho pensamentos. Mas a gente tem essa visão, né? É uma carta difícil de se entender. Bom, para a gente começar, nós temos 4 divisões, 3 comentaristas, e para ajudar vocês, né, que são os comentaristas aqui, eu vou tentar falar um pouquinho de Tessalonicenses, só para... São 4, né? 4 divisões, eu não vou deixar todas para vocês. A carta aos Tessalonicenses, ela provavelmente foram as primeiras a serem escritas. Paulo passou por Tessalônica, pregou por 3 sábados consecutivos lá, teve um tumulto. Lá em Atos vai dizer isso para a gente. Ele sai, né, a igreja em conjunto fala, Paulo, tá perigoso aqui. Pega os seus irmãos missionários e saiam daqui. Aí ele vai para Beré, de Beré vai para Atenas, em Atenas ele fica preocupado. Timóteo, vai lá em Tessalônica, vê como é que os irmãos estão. Aí depois o irmão Timóteo vai para Tessalônica e ele segue para Corinto. Em Corinto, Timóteo se encontra com Paulo. Uma visão assim bem geral, histórica, né? E traz para ele informações sobre a igreja. Aí Paulo vai e escreve essas 2 cartas. O interessante é que ele escreve para eles com aquela preocupação de uma igreja que estava passando, uma igreja nascente, que estava passando por algumas perseguições. Aí o que ele escreve? Ele vai escrever para eles exatamente isso. Irmãos, eu elogio vocês, eu louvo vocês pela fé, pela paciência que vocês têm, mesmo no meio da tribulação. Mas algo proeminente na carta, não é a totalidade dela, mas algo proeminente que a gente pode ver, é o assunto que trata da volta de Jesus Cristo. A nossa gloriosa esperança. Então, havia ali um desentendimento, né? Então, 1ª e 2ª Tessalonicenses, de forma proeminente, não absolutamente, claro, vai tratar da volta do Senhor Jesus Cristo. Carta, ou cartas, né? Excelentes, é verdade, de nós lermos e apreciarmos. Eu espero que isso tenha esclarecido de alguma maneira para a gente ler o texto de uma forma mais apropriada e com entendimento melhor. O segundo grupo agora, né? O segundo grupo eu vou passar para o pastor Leandro. Amém. É o senhor mesmo? Isso. It's me. Esse segundo grupo ele vai embasar aqui em Romanos, né? 1ª e 2ª carta que Paulo escreve aos Coríntios. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre Gálatas. Romanos, como a gente conversou aqui um pouquinho, é um dos maiores tratados teológicos que a gente vai perceber que Paulo ele vai escrever. E essa carta eu posso colocá-la assim para o leitor, para simplificar um pouquinho. Então aqui já fica uma dica, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, até o versículo 36, você pode colocar como em que acreditar, no intuito de... São doutrinas que Paulo vai falar sobre o pecado humano, sobre perdão por intermédio de Cristo, a libertação através do pecado, passado, presente e futuro por intermédio de Israel. E esse segundo grupo, né, do capítulo 12, que vai falar até o capítulo 16, encerrando, falando sobre como nós devemos nos portar. Então, por exemplo, eu começo o capítulo 12 de Romanos ali mesmo, já mostrando a forma de eu me relacionar.
Tem até a divisão, observando meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o próximo, meu relacionamento comigo mesmo. Então é uma carta que ela traz essa doutrina, mas ela também traz essa forma de eu conheço, mas agora de que forma que eu vou me relacionar? Já as cartas que eu vejo a Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, ele é a igreja em Coríntio é uma igreja que, inclusive, tem aquele contraste, porque a mesma igreja que eu percebo, Paulo parece que ele ama tanto essa igreja, mas é a igreja que mais dá trabalho para ele também. É porque eu vejo isso. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 6, eu vou perceber ele tratando de alguns problemas na igreja. E depois ele responde, né, dos capítulos 7 até o capítulo 16, ele vai respondendo essas perguntas. Então, ele vai falar sobre problemas de divisões na igreja, ele vai falar sobre algumas desordens que estavam acontecendo na igreja, tudo nessa primeira fase, dos 6 primeiros capítulos. E os outros 7, né, ele vai falar sobre essas instruções que a igreja está perguntando, sobre relacionamento ao casamento, sobre adoração pública, e assim, na segunda carta, ele vai ter um outro contraste, porque a igreja que ele ama, mais uma vez, está tendo lá algumas implicações. Novamente, ele tem que explicar a sua situação, ele tem que, mais uma vez, defender o seu ministério apostólico, ele defende a questão do cuidado mútuo com as ofertas e também ele defende sua autoridade. E, finalizando aqui com Gálatas, eu vejo que coloquei aqui mais para o final, mas ao que entende-se, né, ele pode ser inclusive um dos primeiras cartas a ser escritas, né? Inclusive, Paulo ele vai falar sobre essa questão da sua experiência com Jesus, a sua revelação pessoal, e eu fico observando, por exemplo, ele fala que ele recebeu do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, inclusive, né? A gente cita muito isso na ceia, e ele vai detalhar isso um pouquinho na carta aos Gálatas, né? E a divisão dela também é simples. Primeiro, ele vai falar a autenticidade desse evangelho, os 2 primeiros capítulos. O capítulo 3 e 4 ele vai falar da superioridade do evangélico e, por fim, ele vai falar sobre a liberdade do evangelho. E assim, essas cartas foram colocadas para essas cidades, né, no mundo antigo. Preciso e cirúrgico. Perfeito. Essas são suas palavras. Gostaram da ideia? Muito bem, cala o homem, Amém. senão não dá tempo da gente falar também. Empolgou. Terceiro grupo, pastor Yara. As cartas da prisão. Essas são as mais fáceis, né? Ou não, né? Mas assim, como eu falei, são bem profundas. Verdade, todas elas são. Todas elas são. Mas a gente pode ver quais os temas, né, que foram apresentados nessas cartas, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e também um escrito particular para Filemão, né? E então, vamos nós à nossa projeção. Benção. Gosto da pastor Yara, sempre bom, tem esses modos didáticos, né? Então a gente vê assim, olha, os temas comuns das epístolas, né, das cartas de Paulo. Primeira coisa, ele enfatiza a supremacia de Cristo. Então a carta ela é enfatizada o quê? A preeminência de Cristo como uma figura principal. E para nós, para a vida do cristão, Cristo deve ser a figura principal da nossa vida. Amém. Então, também destaca a participação na criação, né? Quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, ali a gente já vê a Trindade trabalhando, né? E a sua importância na redenção do homem, né? Cristo, né, cumprindo o seu propósito, né, de vir ao mundo e salvar, né, trazer a salvação, a redenção. Também ele mostra que Cristo é o cabeça da igreja, né? Fazemos parte de um corpo e esse corpo tem um cabeça, que é Cristo. E dali é que vai reinando todo o governo, vai saindo toda a direção e todo o governo. Outra coisa também que são ditas, próximo, é a unidade cristã. Paulo enfatiza a importância dessa unidade no meio do cristão, no meio da igreja. E, como a gente vê, Paulo ele sofreu bastante perseguições e
também as igrejas ali estavam também tendo esses conflitos internos e externos. E ele, então, encoraja a manter a harmonia e a comunhão dentro da igreja. E isso também serve para a nossa atualidade, né? Muito mais ainda, porque nós estamos, como em Tessalonicenses fala, né? Tessalonicenses, Paulo fala que estamos já nos últimos dias. Então, Paulo está deixando aqui um exemplo para nós, né? Nos encorajando para mantermos essa harmonia e a comunhão na igreja. O nosso terceiro tema também, que consta nas cartas, ele fala da alegria em meio à adversidade. Né? A gente pergunta assim, como é que a gente pode estar passando por um problema e ainda ter alegria e ainda sentir paz? Por quê? Porque nós temos o Senhor na nossa vida. Amém. Então, Amém. Jesus é o Senhor da nossa vida. E quando nós estamos em comunhão com Ele, essas qualidades que pertencem a Deus, pertencem a Jesus, passa para nós, né? Então, Paulo está mostrando isso também, né? Mesmo ele estando preso, as suas cartas demonstram essa sensação de alegria. E Paulo fala, eu também sei viver em qualquer circunstância, né? Então, a gente vê, passou naufrágio, perseguição, né? Desceu incesto, né? Também ali. Mas em tudo isso, ele continuou sendo firme na divulgação do Evangelho. Então, aqui é sobre a vida cristã, ele também dá orientações práticas para viver essa fé cristã. Então, aí a gente vê como ele tratou, como ele usou a sua humildade para alcançar as pessoas, como ele mostra o perdão, a conduta ética e o compromisso com a obra de Deus. E ali também eu coloquei, no caso de Filemão, a gente vê Paulo escrevendo para Filemão a respeito do escravo Onésimo. Né? E Onésimo, ele conheceu a Cristo, né, mediante as palavras do apóstolo Paulo, e agora Paulo estava devolvendo Onésimo para o seu patrão, né? O seu dono. E a gente vê assim, o tanto carinho e assim, a responsabilidade que Paulo tinha com aquela situação, que ele ainda falou para Filemão, olha, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Aí ele falou assim, recebe como se você estivesse recebendo a mim também. Então, ele se colocando naquele lugar, mas ali com uma demonstração de amor e de perdão. Então, a gente vê, assim, essas orientações práticas que Paulo está passando para o nosso desenvolvimento no nosso meio, né, religioso, cristão. E, por último, também, ele coloca o quê? O combate ao falso ensino. Paulo confronta várias formas dos ensinos, né? As heresias que estavam aparecendo, né? Trazendo essa confusão no meio das igrejas, né? E aí Paulo está exortando a isso aos irmãos, né? Aos pastores, aos responsáveis, para que eles ficassem firmes nesta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E que uma coisa que ele termina falando aqui em Efésios 6, para o quê? Revestirmos da armadura de Deus. E aqui ele começa a dar vários tópicos, né, de uma armadura e fazendo essa comparação no nosso mundo espiritual. Então, quando ele fala com um objetivo da armadura, né, de estarmos revestidos da armadura de Deus, ele coloca para quê? Para que nós possamos ficar firme contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Não é para lutarmos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, mas contra as ciladas do diabo. E ele ainda
frisa bem, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se nós não estivermos, né, alicerçados com a palavra de Deus, olha só o que a gente enfrenta, né? Potestade, dominadores, então uma hierarquia assim. Mas devemos estar revestido o quê? Dessa armadura que vem do quê? Da pregação, falando a verdade, com a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, né? O escudo da fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e ele frisa, que é a palavra de Deus. Então, essa é a importância de estarmos revestidos desses itens, né? Para a gente poder vencer a nossa vida Graças a Deus. cristã diária. Para ver que Então, nós falamos tudo apenas de isso. 3 grupos aqui, né, das cartas, né? Nós dividimos as 3 em 4 grupos e quantas lições preciosas nós tiramos para a nossa vida cristã de hoje. Na verdade, as epístolas, de uma forma geral, e é claro, isso inclui as de Paulo, as cartas paulinas, compõem o escopo que nós temos de doutrina, né? Lições, doutrinas, Isso, que a e gente aplica hoje para a nossa vida de forma plena. a vivência na vida cristã, né? Muito embora tenha escrito para um grupo de pessoas, originariamente um grupo de pessoas diferentes de nós, um tempo diferente, mas se aplicam às nossas. E o 4º grupo, as cartas que ele escreve, as cartas pastorais, Sim, cartas muito pessoais, inclusive, né? muito pessoais. Vejam bem que nas demais cartas, Paulo trata de situações entre irmãos. Ele trata de situação entre irmãos no sentido da vivência, do vivenciar da igreja em si. Por exemplo, o nosso amado pastor Leandro falou da igreja de Coríntios, né? Isso. Haviam vários problemas ali, É. né? Vários problemas, pecado instalado ali, terríveis, né? E então nessas cartas, Os irmãos corintianos não eram brincadeira, não. não era brincadeira não. Então nessas cartas você observa que ele vai costurando, né? E orientando como a igreja deve proceder, né? Se portar. Mas já nas cartas pastorais, ele fala para líderes. Então, ele traz a doutrina em si. O que eles irão pregar? Ele aborda acerca da graça, por exemplo, né? O que Jesus fez pela igreja. O que essa igreja iria pregar ao mundo, né? Então, nas cartas pastorais, ele traz a estruturação da igreja em si, de como os líderes deveriam dar continuidade nesse trabalho de levar o evangelho além de edificar a igreja local, né? Por isso elas são chamadas as cartas pastorais, ok? E aí, por exemplo, você pega aqui a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, você entende e sabe, né, pelos estudos, que ele estava preso. Foi a última carta, ele estava preso. Ele já estava sendo entregue, né? E se entregou de fato. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 4, lá no versículo 7, que todo mundo conhece, combati o bom combate, né? Então ele está sendo entregue. Acabei a carreira, guardei a fé. É isso. Então você vê que ele traz a todos como esses líderes deveriam se portar, o que eles iriam falar, o que eles iriam dizer, né? Qual é a cerne do evangelho, né? O que é a graça. Ele apresenta a graça, mas também ele apresenta Jesus como juiz, né? Ele apresenta Jesus como juiz, ele apresenta Jesus como Salvador. Cristo é a razão da nossa salvação, segundo Timóteo, do capítulo 1, do verso 9 ao 10. Jesus, para nós, para a igreja, é a razão da nossa salvação. Amém. Nos salvou pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, trouxe à luz a vida, a imortalidade pelo Evangelho. Ele fala da imortalidade, né? Ô, glória, hein? Então, A promessa abençoada.
é a promessa, é a maior promessa. É. Por que acontece isso tudo aqui? Por que nós somos servos? Por que aceitamos Jesus como Salvador? Porque temos uma promessa de salvação. Né? E ele está passando isso para a liderança. Olha, vocês estão aí não é para cantar ou só cantar, né? Ou viver no bem bom, que vocês acham que seja. Não, vocês estão aqui porque alguém pagou um preço por vocês e o preço foi muito alto. E o resultado do preço que foi pago é a imortalidade. Fala da imortalidade, né? De viver eternamente. Essa é a promessa. Essa é a promessa para nós. Nós, como líderes, nunca podemos esquecer que a pregação do evangelho é para a eternidade. É para a eternidade. Ele prega Cristo como fundamento da pregação, como eu disse, né? Ele prega Cristo como justo juiz. E aí você tem também a carta a Tito. Veja que a igreja ela está crescendo. E ali eles vão instalando, por exemplo, em Creta, eles vão instalando, né? E aí Paulo diz assim, olha, tem uma organização, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Vocês devem ser líderes com caráter ilibado. Vocês devem pregar aquilo que Jesus veio fazer em favor da humanidade. Há toda uma estruturação para isso, né? Aí Tito também fala da graça, né? A graça que transforma. A graça de Cristo se manifestou para salvar, né? Tito também fala sobre isso. Tito fala de uma das coisas que você comentou lá nas cartas que você disse, Tessalonicenses. Ele fala também da esperança da volta de Cristo. Ele diz assim, aguardando a bendita esperança, né? Ele chama de bendita esperança. E o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus, né? Então, ele fala dessa bendita esperança, tá? Então, essas cartas são pastorais, gente, porque ele escreveu para líderes. Para líderes. Eles deviam saber o que fazer. Diante, como você falou, das complexidades que haviam por ali. Muitas complexidades. Nos pormenores, as outras cartas. Essa mais geral de como a igreja deve se portar aos líderes. De como eles deviam fundamentar a igreja. Ok? Cobra-se uma postura Uma postura. Sim. ilibada Ilibada. da liderança, claro. Se aplica Consciência, consciência, né? isso se aplica à nossa vida, sem dúvida alguma. E, pastor Alessandro, sem deixar de apontar para o alvo. Né? Sempre. Sempre. Apontando para o alto. Sem deixar de apontar para o alvo e dizendo a todos os líderes, lembrem-se sempre, o nosso alvo é Cristo, né? Vocês devem pregar a graça. Aí ele fala da graça. Vocês devem pregar a graça salvadora a todos os homens. Amém, que benção. Amém. Quantas lições preciosas, né? Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui só para mandar um abraço para a turma que está nos acompanhando ao vivo e também para aqueles, é claro, que eventualmente nos acompanharão ao longo da semana e do mês também, né? Sobretudo os irmãos da Alvorada. Nós temos aqui conosco a irmã Andréia, irmão André também, o pastor Fábio, o Alcides, o pastor Daniel, que sempre colabora conosco, sempre manda umas perguntas complicadas aqui. Eu fico até com medo de ler as perguntas. O pastor Jairo, quem mais aqui? A irmã Marta, a irmã Heloídes, Elieude, a irmã Sali. E tem um comentário aqui que eu gostaria de ler do pastor Daniel, até remontando aquilo que a pastora Yara havia comentado, né? A armadura de Deus não é para lutarmos contra os irmãos, é contra as forças das trevas. Se o irmão está te incomodando, te dando trabalho, viva o desafio de ser igreja. Benção, né? Então, São os ensinamentos que Paulo traz, né? excelentes ensinamentos que São Paulo trata para a os gente. ensinamentos, né? Eu vou aproveitar, né, já que me deram um toque ali, vou pedir para você, já que você está acompanhando o canal aí, curta, clicando no joinha, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Olha direto nos seus olhos, tá? E se inscreva no canal da Igreja do YouTube. Por que a gente faz isso, queridos? É porque esse programa é um programa especial. Não é qualquer programa, não é qualquer podcast. É um podcast que fala da palavra de Deus, como o título já anuncia, né? Conversa da Escritura, para te abençoar e para abençoar tantas pessoas que tiverem acesso a esse canal. Posso contar com você? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eles não me respondem, mas vocês podem responder. Escreve amém lá no comentário que escreve amém. Escreve glória a Deus. Dá certinho. Queridos, vocês já deram spoiler. A missão da igreja esse ano é aquela missão de
fazer Cristo conhecido, né? A abundância de informações, de revelações que se tem de Cristo nas epístolas paulinas é enorme, né? A pastor Yara já deu algum spoiler, você também já deu alguns spoilers aqui, mas tem mais alguma coisa, pastor Leandro, que aponte para Cristo? Tem Nessas cartas que você disse aí, Coríntios, Gálatas e Romanos, né? esse grupo que você pegou aí, Sim. o que aponta, o que fala de Jesus aí nessas cartas aí? O cerne, né, das cartas é justamente apontar para Cristo. Paulo ele vai defender a sua autoridade eclesiástica lá em Gálatas, falando: olha, eu sou realmente servo de Cristo. Em 2 Coríntios 4, versículo 1, ele vai inclusive colocar assim: Paulo, ministro do Evangelho. Só que aí, inclusive, no original está falando o servo, aquele que está na situação de mais serviço, mas por favor e por graça de Cristo. E todas essas cartas ele aponta para Cristo, inclusive a carta a gente utiliza muito, né, nos cultos de celebração da Ceia do Senhor, sempre o memorial, ele falando: porque eu recebi do Senhor, Que também ele vai vos contando, entreguei. na última noite em que Jesus foi traído. Então sempre elas apontam para isso. Os nossos relacionamentos, como está lá em Romanos 12, os relacionamentos que eu vou ter com a minha intimidade com Deus, com meu irmão, com os colegas de igreja, todos eles vão apontar para a forma que eu vou servir a Cristo. Então todas essas cartas, né, de forma geral, ela vai apontar para Cristo. Tem uma passagem na carta de Paulo aos Coríntios, se eu não estou enganado, primeira carta, não lembro exatamente o texto, que Paulo vai falar assim para a gente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele mostra Cristo ali como ideal a ser seguido. E traz Eu uma preciso responsabilidade ser para cada um de nós, né? Passa uma responsabilidade. Passa eu essa preciso ser responsabilidade. como Cristo. Isso, inclusive em 2 Coríntios 13, ele vai falar, né, que nesse favor de se imitar a Cristo, né, temos que exalar o perfume de Cristo. Né? Sermos A gente anseia, pela bendita esperança, vê lá em Tito, vê em Tessalonicenses, mas ao mesmo tempo a gente contempla Cristo aqui para nós imitarmos e sermos aqui no presente momento, assim verdade. como Cristo é. Me permita um versículo? Permito? Autorizado. Olha, Cristo nos purifica para sermos seu povo, Tito 2,14, para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então quer dizer, Cristo não apenas nos salva, mas nos transforma para sermos um povo dedicado a Ele. Então, aponta para Cristo, aponta para a graça e traz a responsabilidade para nós. Ele nos levantou, né? O Tito está dizendo assim: olha, eu estou apontando para Cristo, Cristo é o nosso Salvador, mas Ele quem levantou você. Você é povo dele, você que entendeu a graça. Você é povo dele, você que o aceitou como Salvador de sua vida. Você é povo dele, né? Ele que te transformou. E agora você tem a responsabilidade de anunciá-lo através das suas ações, das suas atitudes. Olha que peso, né? Assim, né? Para nós. Olha a responsabilidade que ele... Porque, irmãos, imagine só, se Paulo fosse doutrinar falando só da graça. Tá bom, fala só da graça, mas viva aí do jeito que você acha melhor, né? Não é assim. Por isso que Não é assim. ele frisa Cristo sendo a centralidade. A centralidade, né? Então, em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Por quê? Porque realmente as atitudes, né, têm que se parecer com Cristo. Exalam o bom perfume de Cristo na conduta, nas palavras, nas atitudes, nas escolhas, Nas ações. Que é muito importante, né? E Pastor uma Yara, outra coisa assim, que a gente vê nas mensagens, né, do apóstolo Paulo, nós devemos ver também essas cartas como um crescimento espiritual. E cada aprendizado, ele vai tendo a sua influência na igreja. Então, esses ensinamentos fazem a igreja prosperar, né, como corpo. Ensina os líderes a repassar. Isso. E também a vida de cada um irmão, de cada cristão. Então, aí a gente também vai aprendendo e cada um vai desenvolvendo, né, a sua vida espiritual, desenvolvendo a sua salvação, a sua experiência com Cristo, né? Então, a gente vê isso
nas cartas do apóstolo Paulo. Então, nesse momento, a igreja precisa realmente colocar Cristo, né? Ou, digamos assim, pregar Cristo como o centro de todas as coisas. Porque a gente, no mundo atual, com tanta coisa Tantas acontecendo, opções, né? tantas opções, aí a gente vê coisas invertidas, né? E O homem querendo ser o centro e colocando Deus Cristo de lado, de canto. né? Então, Ou isso pegando aí, as doutrinas e distorcendo ao seu bel prazer. Sim. também, Colocando né? de acordo com o seu cardápio. Não, eu quero oferecer isso, eu vou pegar aquilo e distorcer e tal. Isso, mas Às vezes consciente, às vezes não, mas tem algumas pessoas que distorcem, sim, as cartas. aí a gente vê o apóstolo Paulo falando realmente, né? Então, assim, coloca Cristo como centro, que você não vai errar. Né? Exatamente. Pregar Cristo. Prega Cristo. Então, essa que é a parte. A senhora citou aqui uma Importante. questão de experiência, né? A vivência, a experiência. Algumas pessoas, quando leem, isso me trouxe à memória agora esse pensamento. Algumas pessoas, quando leem as cartas de Paulo, têm essa impressão de que Paulo, eles sentavam no escritório. Cada um de nós aqui deve ter um escritório. Escritório Né? legal, o escritório dele. Agora eu vou escrever a carta aos Tessalonicenses, né? É. Agora eu vou escrever. Filipenses, alegrai. Agora eu vou- Tava na praia, né? Tá na praia. Entra no Alegrai-vos, né? Rapaz, gente. Queridos, não era sorri isso. Aqui, mas sério. Nós não citamos, mas algumas cartas foram escritas ao longo de algumas viagens, né? A primeira viagem missionária, escreveu uma, a segunda viagem, escreveu outra. Isso. Uhum. E na maioria das vezes foram escritas debaixo de dificuldade, como a senhora mesmo Dificuldades, citou agora há pouco, né? A gente pode ver Aprendizagem, aqui, Muitas né? ó, dificuldades. quando ele escreveu para os filipenses, né? Falando sobre a soberana vocação, falando sobre os inimigos da cruz de Cristo. Mas aqui no capítulo 4, ele ainda fala assim, a partir do versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E ele complementa, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, quer dizer, aqui ele já faz um fechamento. Independente da situação que ele estava vivendo, né? Estava na prisão. Então, ele não estava numa mordomia, né? Estava sendo ali vigiado. Mas ele podia gerar nele essa ansiedade. Mas ele pegou e falou assim, olha, então não andeis ansiosos. Para quem está preso, Para quem está preso. tem né? que ter o Espírito Santo, né? Aí. Senão Então, dá a gente desespero, vê né? assim. Senão dá desespero. Ele preso e consolando os demais, né? Um mistério, hein? Eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz de debater um tema desses com vocês. Muito feliz mesmo. Porque a gente abre aqui um leque de opções para que quem lê as cartas paulinas, de certa forma, Tem esperança. entendimento melhor e tem esperança também. Tem esperança, porque Entendimento melhor. assume E isso, uma né? esperança. É esperança no Senhor. O medo da morte, todos temos, né? Eu me incluo. Aí. Medo de ser preso, medo da morte, a gente não vai ser preso, não. Mas nós temos esperança Uma no situação Senhor. difícil, uma situação complicada, Né? a gente vai encontrar esperança nas cartas paulinas também. Porque ele venceu a morte. Né? Foi até a minha fala introdutória, eu disse sobre a eternidade. Fala-se tanta coisa, né? Compra de carro, a cura, não é verdade? Muitas, Hoje, né? Hoje. Não, mas lá já tinha. Já tinha quem pensava assim Tinha um também. monte de coisa lá, rapaz. Já tinha. Talvez não desse jeito, né? Dessa forma. Era mais distorção Queridos, ao evangelho. nós apontamos para Cristo, fizemos um passando sobre os grupos, não é, que compõem as cartas paulinas. Nós passamos aí apontamento de Cristo, tem tantos outros, nós só fizemos aqui alguns gerais para as pessoas entenderem melhor. Agora uma mensagem para os dias atuais, tá? Eu quero extrair de alguma carta que vocês escolherem aí uma mensagem para os dias atuais. Eu tenho certeza. Tá bom, nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, né? Nosso áudio saiu, mas a gente vai voltar aqui a algumas considerações finais para que Deus possa nos abençoar mais ainda. A Sim, gente falava sobre eu falava sobre Tito, né? Porque ele aponta para a eternidade. Ele aponta para a vida eterna. Então, o Senhor nos remiu. Ele diz que o Senhor nos remiu, né? O Senhor nos salvou. E agora, o nosso compromisso é apresentar Cristo ao mundo. Inclusive, é o tema é a temática do nosso ano, fazer né? Cristo Fazer conhecido. Cristo conhecido.
Então, na carta de Paulo a Tito, ele está justamente abordando, né, esse assunto. Então, eu, como servo de Deus, eu, como servo do Senhor, eu tenho que apresentar ao mundo Cristo em mim. Tá? Ele fala para um líder, ele está dizendo para um líder, eu tenho que apresentar Cristo em mim, na minha vida. Eu posso falar da graça, eu posso conceituar a graça, eu posso doutrinar, mas eu tenho que demonstrar. E eu demonstro como? Na minha vivência, no meu vivenciar, no meu dia a dia, no cotidiano. É alguém olhando para mim e entendendo, realmente, Cristo vive nesse camarada. Cristo vive nessa pessoa. Né? Então é isso. É Cristo em nós. Amém. Graças a Deus. Estamos caminhando para o nosso encerramento dessa conversa da Escritura, episódio número 4, tratando das cartas paulinas. A gente agradece muito a sua companhia. Nós tivemos, repito, um probleminha técnico, mas já foi resolvido, graças a Deus. E que essa lição, ou essas lições que nós ouvimos aqui das cartas de Paulo, sejam aplicadas também à sua vida, que você viva o dia a dia. E quando for ler, inclusive, as cartas, leia agora pensando em tudo isso, né? Nas grandes lições que você pode aprender e em demonstrar Cristo também através da sua vida. Fazer como Paulo disse, não é? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor Alessandro, Sim? rapidinho aqui, para não ficar Pode, só nas minhas palavras, tá? Claro. Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E já que Vossa Senhoria está no embalo, vamos orar encerrando? Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento tão sublime, pela tua graça que já nós foi apresentada. E também apresentamos todos aqueles que nos ouvem. Senhor, nos ajude, Senhor, a guardar, a combater essa carreira que é tão sublime. Senhor, viva em nós. Amém. Viva em nossas ações, nas nossas atitudes, e que nós te apresentemos ao mundo, e o mundo reconheça que tu és o Filho de Deus para sempre. Graças a Deus. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma alegria imensa, um prazer inenarrável. E a você também que nos acompanha até agora, um grande abraço para você. Que a sua semana, o seu mês, o seu ano seja uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém, paz.